Olá, somos o grupo do Projeto Integrador do Polo de Itapeva, do curso de Engenharia da Computação. Esse é o nosso trabalho, relacionado ao Projeto Integrador 6 e vamos estar apresentando nesse momento, uma ferramenta para auxílio relacionado às notificações compulsórias da Covid-19. Temos aqui alguns slides para estar passando, algumas imagens, e vamos estar tratando do assunto. Meu nome é Thiago e faz parte do grupo também o Leonil, que participou da construção e da edição das imagens. Bem, a nossa proposta surgiu baseada no fato de que as notificações elas possuem caráter compulsório quando relacionadas a riscos, da saúde pública. Nesse quesito, portanto, todas as notificações realizadas, todos os procedimentos que são tomados, eles devem ser feitos de forma imediata e devem ser realizados, as condutas iniciais ao menos, elas devem ser realizadas as coletas de dados, manter uma base de informações bastante clara, bastante objetiva, e considerando a quantidade de casos que são suspeitos, porque não são notificados os casos confirmados somente. Você tem a notificação das suspeitas de acordo com conjuntos de sintomas. Então, nesse caso, o que acontece? Um determinado paciente, ele tem um conjunto de sintomas que se enquadra numa notificação. Nesse caso, o paciente deve estar sendo notificado, ele vai ser acompanhado, vai ser atendido, e essa notificação vai servir para poder acompanhar por toda a progressão, toda a trajetória dele com a patologia que ele está desenvolvendo ali naquele momento. Inclusive para poder descartar posteriormente ou não, sendo um caso confirmado ou descartado. Então, assim, a notificação nesses casos dá para ter uma ideia do quanto que ela é utilizada, dá para ter um parâmetro aí já do quanto que atualmente com a Covid-19 ela vem sendo bastante utilizada, vem sendo uma ferramenta, um dos principais recursos para acompanhamento. Um paciente entra em um determinado serviço, a partir desse serviço ele passa a integrar uma rede de dados da Vigilância Epidemiológica Municipal, que transmite os dados para o Estado e para o Ministério da Saúde. Dessa forma, esse paciente pode ser acompanhado, como eu disse anteriormente, e isso ocorre com relação a sintomas por algumas dificuldades, porque a Covid, por exemplo, ela tem um dos agravantes dela é a fácil transmissibilidade. Essa facilidade na transmissão ocorre devido à contaminação do local, superfície, o ar ambiente. Então, tudo facilita a sua transmissão. Um dos recursos que são utilizados para notificação são os impressos. Normalmente se usam impressos, por exemplo, da raiva ou outros recursos, e esses impressos eles não teriam problema de ser utilizados num caso de intoxicação ou num caso de raiva, não teria contaminação. No caso da Covid, um paciente suspeito, um paciente potencialmente portador do vírus, o que acontece? Ele pode contaminar o documento, e esse documento não pode ficar migrando de um lugar para o outro, que ele pode se tornar um foco de infecção também, como um objeto.
né? Qualquer que saia de um ambiente de isolamento. Então, alguns municípios optam por registro fotográfico da notificação, optam por transmissão telefônica, né? Aqui nós desenvolvemos uma ideia, nós iniciamos um projeto com relação a um aplicativo que facilitasse essa notificação através do uso do celular. Qual que é a ideia central, né? É permitir que se faça o acompanhamento, né? Que se faça essa notificação de qualquer aparelho de quem esteja envolvido no processo, e a partir daí dê andamento nas investigações, né? Posteriormente, coletas de exames e aí outros passos que são seguidos. Um ponto fundamental que ocorre nesses recursos são quando eles estão relacionados com esse critério de contaminação. Então, assim, se você tem um recurso que consegue manter uma distância, né? Você mantém um distanciamento, você pode estar executando ele talvez fora do ambiente de contaminação, do ambiente que deve ficar isolado. Tudo isso é algo que facilita o procedimento, né? Tudo isso é algo que viabiliza, né, o controle. Bom, vamos dar uma olhada agora essa nossa primeira imagem aqui. Aqui nessa figura, né, nós temos uma entrada do aplicativo. Ele traz como recurso a data em que o paciente está sendo notificado, logo acima do calendário a unidade notificadora, a identificação, né, do paciente, nome, documentos, enfim, aquilo que vai estar identificando o paciente. Essa é a construção, assim, essa é a ideia do layout, né? Essa é a forma de construção do layout, como que ficaria, né, para o seu uso. Isso já estaria identificando o paciente, já estaria facilitando acompanhamento no caso da vigilância. Aqui nós temos o endereço, o número de telefone fornecido, data de primeiros sintomas e algumas questões relacionadas à localização desse paciente, o que facilitaria, né, para estar encontrando esse paciente. E aqui num terceiro momento, colocamos alguns dos itens, são bem mais numerosos os dados, né? Mas alguns dos itens que dizem respeito aos sintomas, né? Sintomas, medicação que faz uso, medicação que fez uso devido aos sintomas, pessoas que moram na casa, qual que é a ocupação, se há necessidade de afastamento, se a pessoa vai cumprir o isolamento, né, por quanto tempo, enfim. São assim, dados que inicialmente se tem como uma forma de precaução, né, no caso da Covid. E aqui, né, nós temos a construção do banco de dados, né, como que foi feito a integração desses dados, né, para que se transformassem numa informação viável de acompanhamento, uma investigação através dos recursos, né, fornecidos pelo atendimento executado, né. O banco de dados ele foi construído baseado em MySQL, né? Inicialmente a integração com o cloud foi através do Google Cloud, e a construção toda, né, MySQL integrado no Android Studio, né, usando aí a linguagem Java para estar colocando em prática, né, o aplicativo.
Esse é um protótipo, né? Esse é uma ideia, né, que a gente tem das funcionalidades, né? E assim procuro efetuar de acordo com algumas pesquisas, né, que são apresentadas no trabalho, né, de acordo com as respostas, o retorno das equipes de trabalho que nós conversamos. E aqui algumas das referências, alguns dados, né, que são trazidos, alguns manuais que foram consultados para a execução do trabalho, né? Essa foi a nossa apresentação, né? Esse nosso protótipo ele ainda está em fase, ele ainda se encontra, né, na fase de testes, né? Ele ainda se encontra em integração e em uma confecção final. E bem, essa foi a nossa apresentação final. Obrigado.